ouvir o Senhor falar? O Senhor já falou com você? Glória a Deus. Então, se você quer, Ele vai continuar a falar com você nesta noite. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O incumbido de trazer a palavra do Senhor à igreja nessa noite, quero agradecer o pastor Oséias pela oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus para falarmos da palavra do Senhor. A palavra que nós vamos ministrar nesta noite tem por título, está lá no final o título, olha lá para trás, a igreja toda, está lá no final o título, faz assim, abre. A palavra que nós vamos ministrar hoje tem por título Caleb. Caleb é o título da palavra que nós vamos falar hoje, tá? Eu gostaria então, Caleb, que você por favor já colocasse aí no telão Josué capítulo 14, versos do 6 ao 15. Enquanto é colocado aqui o texto bíblico aqui, eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Só uma perguntinha rápida para a igreja. Vamos lá, o que é a ação? O que é a ação? Eu fiz essa pergunta para minha esposa e para os meus filhos dentro do carro. O que é a ação? É uma coisa bem simples, não é? O que é a ação? Ação, eu já vou responder para a igreja. Ação é a evidência de uma força. Gostaria que você guardasse isso, porque toda esta palavra vai correr para essa pequena expressão. Ação. Ação é a evidência de uma força, ou o efeito de uma força. Por exemplo, se estiver eu sentado aqui, ó, se estiver eu sentado e eu quiser me levantar, o ato de me levantar é uma ação, mas ela é o efeito, ela é o resultado da força que eu tenho nas pernas. Entendemos? Todos nós sabemos disso, cada um fala do seu jeito. Ação é movimento. Fala aí para o seu irmão, ação é movimento. Pronto, vamos para a palavra do Senhor, porque a palavra hoje é sobre o que os servos do Senhor podem fazer com a própria força. Até aqui nós temos falado sobre o Espírito Santo, até aqui nós temos ministrado sobre o poder do Espírito Santo, sobre o mover do Espírito Santo, sobre o agir do Espírito Santo. Nós vamos aprender um pouco mais nesta noite como nós vamos colocar este poder do Espírito Santo em movimento. Vamos lá, irmãos. Então, Josué 14:6. Eu gostaria que toda a igreja lesse comigo, aqui no telão mesmo, no 3. 14 de 6 a, eu falei de 6 a 15 que nós vamos ler. Então vamos lá, bem conhecido o texto. 1, 2, 3. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins,
e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. 13. 14. Amém. Você pode se assentar. Senhor, fale conosco nesta noite, Pai, que a Tua palavra possa fluir, ó Pai querido, aos nossos corações, conforme a Tua vontade para nós. Assim eu te peço em nome de Jesus. Veja bem, eu comecei falando sobre o que é ação, não é isso mesmo? Vamos lá, irmãos, mas eu vou continuar falando sobre duas expressões. A primeira expressão que eu quero falar é a expressão tal qual. Quem aqui conhece a expressão tal qual? Todos nós conhecemos a expressão tal qual, né? Então a expressão tal qual, ela é usada para fazer uma comparação. Então assim, por exemplo, o filho é tal qual o pai. O filho é tais quais os pais. Um exemplo para nós aqui sobre tal qual. Ele é perfeito. Olha só, o exemplo. Ele é perfeito tal qual Jesus. Essa é uma expressão, não é? Tal qual. Aí eu vou falar de outra expressão. A segunda expressão que eu quero falar é tanto quanto. São expressões do português. Todos nós conhecemos, não é? A expressão tanto quanto. Tanto quanto também exprime comparação. Exemplo. Ela é esperta tanto quanto ele. Tanto o aluno como o professor ficaram surpresos com o calendário escolar. Nosso exemplo. Ela é santa tanto quanto o Espírito Santo. Ele é santo tanto quanto o Espírito Santo. Falei de duas expressões do português, tal qual e tanto quanto. Ele é perfeito tal qual Jesus. Ele é santo tanto quanto o Espírito Santo. São expressões do português que denotam, irmãos, comparação, mas são expressões terminativas. Você já vai entender do que eu estou te falando. São expressões que falam de um fato já concluído. Ela é tão bela quanto ele. Ele é tão forte quanto ela. Isso são expressões terminativas. Mas vamos lá. Ambas, ela exprime para o cristão uma ideia de alvo. Você precisa ser tão perfeito quanto Jesus. Você precisa ser tanto santo quanto é o Espírito Santo de Deus. Amém? Por favor aí, coloque para mim Efésios 4, 11 a 13. Efésios 4, 11 a 13. Vamos colocar isso aí e eu vou te mostrar do que eu estou falando agora, que nós já estamos falando há algum tempo. Efésios 4, vou ler rapidinho para os irmãos, olha lá. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Repita comigo: homem perfeito. À medida da estatura completa de Cristo. Então veja bem, você só será tão perfeito quanto Jesus Cristo o dia que você adquirir a estatura de varão perfeito. Aí eu faço uma pergunta: a estatura de varão perfeito ou de varoa perfeita será adquirida aqui nessa terra? Não, nós estamos no caminho por adquirir, porque o dia que você adquirir a estatura de varão perfeito, que você possa dizer de você, ele é tão perfeito quanto Cristo, você estará lá na glória, nas mansões celestiais. Amém? Vamos outro texto,
O outro texto é o seguinte, Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Olha o que diz a sua Bíblia em Hebreus 12:14. 12, Hebreus, eu falei 2, Hebreus 12:14. Isso, Hebreus 12:14, muito conhecido esse versículo. Segui a paz com todos e a santificação. Segui, vai atrás da santificação. Vai atrás da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, na medida da santificação, tanto quanto o Espírito Santo, você será santo no dia que você se tornar digno de receber a coroa de ouro, de receber um novo nome, de se assentar com Jesus Cristo à mesa para cear nas mansões celestiais. Amém? Isso está bem certo, né? Agora, 1 Tessalonicenses, versículos 5, 23 e 24, só para fechar isso aí. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Isso. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O próximo, fiel é o que vos chama. Eu só coloquei esse versículo para que a igreja fique tranquila, que fiel foi quem te chamou, fiel foi quem me chamou. Quem te chamou e quem me chamou, também o fará. Também o fará o que, irmãos? O Espírito Santo fará a obra de santificação na sua vida e na minha vida, de modo que possamos nos tornar dignos de nos assentar à mesa com o Rei. Amém? Fechamos isso aí. Glória ao nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus. Só que eu quero te dizer um negócio. Disso a gente fala sempre, e não é disso que eu vim falar aqui hoje. A gente fala sempre disso. Hoje, como eu disse, eu vim falar de Caleb. Hoje eu vim falar que enquanto nós estamos sendo aperfeiçoados nesses processos acima, eu só falei isso para você entender que existem processos acontecendo na sua vida, processos que te levarão até o céu, processos que te aperfeiçoarão. Esses processos se iniciaram no dia que você levantou as mãos aos céus. Esse processo se iniciou no dia que você declarou Jesus Cristo como seu Salvador. Esses processos existem, são muito bons. Nós estamos a cada dia um pouquinho melhores, um pouquinho nos aperfeiçoando no Senhor, mas a vida cristã não é feita só disso. Por isso que eu não vou falar disso hoje. Veja bem, enquanto nós estamos aperfeiçoados, já contamos, então aí já não é processo. Nós já contamos é agora. Quer ver? Vou te perguntar. Quem aqui tem 18 anos? A irmã tem 18 anos. Você já tem 18 anos? A irmã já tem 18 anos. Então, hoje, enquanto estamos aqui na casa de Deus, nós já possuímos armas poderosas. Daqui a pouco te digo para quê. Vamos lá? 1 Coríntios 2, 15 e 16, Samara. 1 Coríntios 2, 15 e 16. Primeira coisa que você já possui. Não precisa ter medo. O processo está acontecendo. O Espírito Santo está te aperfeiçoando, mas você não precisa ter medo. 1 Coríntios capítulo 2, 15 e 16. 15 primeiro, por favor. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele fez uma pergunta e ele respondeu: mas nós temos a mente de Cristo. Quem aqui tem a mente de Cristo? Glória ao nome do Cordeiro. Então segura essa aí. Você tem a mente de Cristo. Vamos para outro. João 16, 13. Olha só o que você tem. Primeira arma, a mente de Cristo. Segunda, João 16, 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. 14.
Não, só o 13 que eu pedi, né? Isso, esse mesmo. Olha lá. Primeira coisa, quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Onde está a verdade? Existe um aqui que pode te guiar até ela. Existe um aqui que quer te guiar até ela. Que verdade? A verdade que Deus tem para você. Que Ele te chamou para te dar saúde. Que Ele te chamou para te dar vida em abundância. Que Ele te chamou para te tornar vencedor. Que Ele te chamou para ser cabeça e não cauda. Essas são as verdades e outras que estão na palavra do Senhor. E quem vai te guiar nessa verdade é o Espírito Santo de Deus. Então, na sua caminhada rumo à verdade, o Espírito Santo te conduz. Vamos mais uma. João 14, 26. João 14, 26. Hoje é culto de doutrina, não é, pastor? Então vamos ler a Bíblia. João 14, 26. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha que coisa linda, irmãos. Esse vos ensinará. A igreja pode ler? Esse vos ensinará algumas coisas, muitas coisas, muitíssimas coisas, poucas coisas. Este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja bem, irmãos, enquanto nós estamos no processo de aperfeiçoamento para chegar no céu, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ensinar o quê? Todas as coisas. E o que são todas as coisas, pastor Ivon? O que são todas as coisas? É simples, todas as coisas são todas as coisas. Agora, o que são todas as coisas para você, não são todas as coisas para mim. Você quer ver? Quem aqui está estudando para passar no concurso público? Levanta a mão sem medo que o Espírito Santo quer anotar o seu nome, porque o Espírito Santo de Deus te ensinará todas as coisas. Aleluia, glória ao nome do Cordeiro. Esse é só um exemplo, mais uma arma que você tem, o Espírito Santo para te ensinar todas as coisas. Vamos para frente, até aqui está tudo bem. Vamos para Colossenses, capítulo 1, versos do 9 ao 11. Colossenses 1, 9 ao 11. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, viu? Os pastores da igreja, os obreiros, nós estamos orando pela igreja. E de pedir que sejais cheios do quê? Do conhecimento da sua vontade. Que vontade? Do conhecimento da vontade de Deus. Em toda sabedoria e inteligência espiritual. Em toda sabedoria. Quem aqui quer sabedoria? Quem aqui quer sabedoria? Ei, o Espírito Santo de Deus tem sabedoria para você. Mas, para além da sabedoria, existem coisas que exigem conhecimento, inteligência. Quem aqui quer inteligência? Eu quero inteligência, pois o Espírito Santo de Deus está aqui para disponibilizar alebacarabalabaxaios, nevassai decantarabaxaio, neviandarabaxaia, lamanaxaio, carga de sabedoria e inteligência para a igreja. Carga de sabedoria e inteligência para a igreja. Amém? Glória seja o nome do Senhor. Aí o próximo versículo que eu pedi, pode deixar aí, Sabra. Aí o próximo versículo que eu pedi diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor. Oi, o Senhor quer você cada dia mais digno diante dele. Digno, ó, cabeça erguida, peito aberto. Eu sou servo de Deus. Você está vendo esse veículo novo aqui? Foi Deus que me deu. Você está vendo esse emprego novo aqui? Foi Deus que me deu. Você está vendo essa residência aqui? Foi Deus que me deu. Você está vendo esse casamento aqui? Foi Deus que me deu, porque Deus me chamou para ser digno. E Ele, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Agora o legal é isso, irmãos, dessa palavra, que é a palavra de Deus. O legal desta palavra é que ela conclui dizendo: frutificando, frutificando, frutificando.
multiplicando. Se você tem um comércio que hoje vende 10, o Espírito Santo quer que você venda 100. Se hoje você tem um emprego que lhe paga 10, Ele quer que você ganhe 100. Ele quer que você ganhe 1.000, 10.000, 50.000. Isso está na mente do Senhor e no seu relacionamento com Ele. Mas Ele quer que você prossiga dignamente diante dEle, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Como que eu cresço no conhecimento de Deus? Eu cresço no conhecimento de Deus me relacionando com Deus. Quando o Senhor for aumentando a sua dignidade, quando você for se comunicando com o Senhor, que Ele for enchendo a sua boca de bens, quando o Senhor for te fazendo frutificar, onde você colocar a sua mão, a bênção do Senhor vai junto com você, abençoando, prosperando, dando paz, dando graça, dando saúde, dando inteligência, dando sabedoria, abrindo portas. Quando você passar a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida, você vai entender o que é conhecer o Senhor. Por isso que a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Aleluia! Ele não é um Deus estático, Ele não é um Deus morto, Ele não é um Deus de parede, Ele é um Deus relacional. Ele quer se relacionar com você. Amém? Amém? Irmãos, eu estou falando de ação hoje. Hoje eu estou falando de ação. Por isso preste atenção e haja. Dê glória a Deus nessa noite, porque o Espírito de Deus está nos ensinando. Aleluia, 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 aleluia. Então, enquanto nós estamos aqui neste mundo, se queremos conquistar vitórias, aí é que entra a nota dissonante. Irmão, você pode dar uma nota dissonante assim, mas... olha lá, ele está tentando dar uma nota dissonante ali, um negócio que sai do tom daquilo que a gente está acostumado a ouvir. Olha só, eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé. Aleluia, aleluia, o nome disso é ação. Aleluia, toda a igreja se coloque de pé, por favor. Toda a igreja se coloque de pé, por favor. O nome disso é ação. A irmã não se colocou de pé, tem só 18 anos, não precisa de bênção? Porque neste momento você vai olhar para o céu. Olhe para o céu. Faça assim com a sua mão, na condição de receber, e fale: Espírito Santo, eu estou aqui de pé para buscar as minhas bênçãos. Amém. Você pode se assentar. A nota dissonante que eu falei foi: Senhor, me dá a minha bênção. Eu não falei isso. Eu falei: eu vou buscar a minha bênção. É muito diferente. Nós estamos muito acostumados a sentar de boca aberta e esperar que o Senhor nos mande a bênção. Senhor, mande a bênção. Aí agora você vai começar. Agora a palavra começa. Vamos lá. A palavra de Deus em Hebreus 11:38. Abre lá, Samara, por favor. 11:38. Depois você vai voltar para o livro de Números. Você vai abrir a palavra de Deus em Hebreus 11:38. A palavra de Deus diz assim, ó: dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, montes, pelas covas e cavernas da terra. Mas o que nos interessa é aqui, ó: homens e mulheres. O que ele falou para cima desse versículo, são homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Amém, é só isso. Samara, volte lá para Números capítulo 13. Então nós vamos agora começar a falar de Caleb. Vamos aprender com Caleb, que eu já te provoquei. Nós vamos aprender um pouquinho de Caleb. Caleb, já li, por isso que não vou ler de novo. Eu li no capítulo 14, mas no capítulo 13 eu não vou ler, você já conhece a história. No capítulo 13, no versículo 2, você pode até colocar, Samara, vai lá, Números 13, 2. No capítulo 13, versículo 2,
Caleb foi um dos príncipes, está ali, ó. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Coloca o versículo 6, Samara, por favor. Sendo cada um príncipe entre eles, está lá, ó. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Pronto, deixa bem aí, ó. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. O que acontece? O povo de Israel tinha saído do Egito. O povo de Israel tinha peregrinado até a chegada da terra prometida. Olha que interessante, mas até a chegada da terra prometida. Eles estavam numa cidade chamada Cades Barneia. Cades Barneia ficava de Canaã não mais do que 13, 14 quilômetros, bem pertinho. Eles estavam, irmão, com o pé na bênção, ó, com o pé na bênção. A distância, para você ter uma ideia, a distância de onde eles estavam para a terra prometida era daqui do centro do Gama até o Catetinho. Quem é que é capaz de ir andando até o Catetinho para receber uma bênção do Senhor? Olha aí, ó, eles só faltavam esses 13, 14 quilômetros. Aí, Moisés falou, olha, o Senhor falou comigo o seguinte, vão lá e conquistem a terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Aí eles ficaram com medo e falaram, não, Moisés, vamos fazer diferente. Você pega um príncipe de cada uma das tribos e manda esse príncipe para ir lá espiar a terra. Aí, irmãos, espiar a terra, uma terra que era terra de gigantes. O povo, todo aquele povo ali da redondeza, já sabia que o povo de Deus estava beirando por ali, estavam todos preparados para se defender as suas casas, suas esposas, seus filhos, seus animais, suas terras, daquele povo errante que vinha lá do Egito, que vinha varrendo tudo do Egito para cá. Então estava todo mundo de butuca, de olho, olhando aquele povo. De repente o povo fala, não, nós vamos ser destruídos. Manda ali, cada um de uma tribo, um príncipe para espiar a terra. Daqui até o Catetinho, se você for correndo devagar, eu tenho isso aqui por experiência própria, 14 quilômetros, se você for andando, em 2 horas e pouco você chega lá. 2 horas e meia você chega lá. 2 horas e meia, se você for devagarinho, 3 horas você chega lá. Se você for mais devagar, 4 horas você chega lá. Você vai mais devagar ainda, parar, descansar, tomar água, 5 horas você chega lá. Eles planejaram, eles criaram uma estratégia, porque eles não poderiam ser pegos. Não sei qual estratégia que eles criaram. No entanto, eles levaram para ir olhar a terra e voltar. Eles levaram quanto tempo? 40 dias. O negócio não foi fácil não, foi 40 dias de estratégia para chegar, entrar. Talvez eles tenham entrado como vendedores ambulantes com seus camelos. Olha, a gente está vendendo tecido, alguma coisa. Não sei como eles entraram. No entanto, todo esse projeto durou 40 dias. Ok, 40 dias eles voltaram, entre ida e volta, 40 dias. Quando eles chegaram, você já conhece isso aí. Isso aí é 40 dias. Números 13, 25 e 27. Põe aí, Samara, não vou ler não, mas só para ir ficando aí para os irmãos irem olhando. Aí eles voltaram, quando eles estavam voltando, tudo muito conhecido da igreja. Quando eles estavam voltando, mas a gente tem que levar uma prova. Qual foi a prova? Pegaram um cacho de uva, não é isso? Que tinha que ser 2 homens para carregar aquele cacho de uva. Nós vamos levar esse cacho de uva para provar que a terra mana leite e mel. Quando você fala que uma terra mana leite e mel, o que você quer dizer? Que a terra é boa, que a terra é próspera. Se ela mana leite, ela é boa para o gado. Se ela mana mel, ela é boa para a agricultura. Então nós sabemos que nós tínhamos ali tribos que cuidavam do gado e tribos que mexiam com a agricultura. Quando eles chegaram, esse ditado, mana leite e mel, eles quiseram dizer, olha, se você é de uma das tribos que planta, fique à vontade, olha o tamanho das uvas. Se você é de uma das tribos que cria animal, fique à vontade, lá mana leite e mel. Lá tem leite, lá tem animal à vontade para produzir quanto leite, quanta carne você quiser. Foram isso que eles disseram, resumindo. Agora, Números 13, 28. Vai lá. Eles detectaram uma coisa: que o povo que habitava naquela terra eram gigantes.
Eles eram gigantes, eles eram fortes, eles eram homens fortes, homens de guerra, homens de batalha. Agora eu começo a desvendar um negócio aqui para vocês, ó. Eu começo a tirar um negócio aqui de debaixo da coisa aqui para vocês, ó. Eles não desvendaram nada disso, não. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Quando Abraão chegou lá, daqui a pouco eu vou falar sobre Abraão. Quando Abraão chegou lá, Abraão pisou no mesmo monte que eles pisaram. Posso ouvir um glória a Deus? A terra tinha o nome de um gigante. Eu vou parar isso aqui, daqui a pouco eu falo sobre isso, só para você ficar curioso. Vamos lá. Então, eles falaram assim: ora, nós não vamos, o povo que está lá é gigante, nós não vamos. No entanto, Caleb levanta, chega na frente do povo e para: peraí, eu vou. Nós vamos guerrear e nós vamos destruí-los, porque o Senhor é conosco, não é isso? O Senhor está conosco. Josué e Caleb disseram isso, foram os únicos que falaram: não, na verdade é o seguinte, essa Josué não estava lá, quem estava lá era Caleb. Caleb falou: vamos lá, essa terra é a terra que mana leite e mel. Eles podem ser gigantes, mas maior é o que está conosco, maior é o nosso Deus. Então Caleb fala isso, beleza? Vamos até Josué. Vamos Números 13, 30. Para a gente confirmar isso aqui. 30, Sam. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Ponto. Aí agora você vai lá, Sâmara, para Josué 14, 8. Josué 14, 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Isso Caleb falando. Aí, você vai lá para Josué 14, 10 e 11. Josué 14, 10 e 11. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Caleb falando de novo. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já, quantos anos? Quantos anos? 85 anos. Aqui eu quero dar uma paradinha antes de você passar para o outro versículo que eu pedi, Samra, que é o versículo 11, não é isso? Ele tinha 85 anos. Quando Moisés falou que ele herdaria a terra, ele tinha quantos anos? 40 anos. 45 anos se passaram. Aqui eu quero que você veja uma coisa: o poder de uma promessa, o poder de uma palavra de Deus. Se Deus te prometeu alguma coisa, que se passa em 10 anos, que se passa em 20 anos, que se passa em 30 anos, que se passa em 40 anos, que se passa em 45 anos, Deus vai cumpri-la. Mas além de cumprir com a sua palavra, que Deus sempre cumpre, tem um detalhe. O próximo versículo 11, Samara, por favor. Tem um detalhe aí. E ainda hoje estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra quanto para sair e entrar. Quantos anos Caleb tinha? 85. E o que ele está dizendo aqui no versículo 11? Ele está dizendo que a mesma força que ele tinha aos 40 anos, Deus havia preservado, e ele estava com a mesma força aos 85 anos. Aí eu te faço uma pergunta: para quê? Para quê? Um homem de 85 anos levantando um saco de cimento? Para quê? Um homem com 85 anos, com um pá de músculo desse tamanho no braço, para quê? Aí você começa a entender o que eu falei lá no início, porque a sua bênção, ela não vai vir para você de mão beijada. Deus vai te dar as ferramentas, Deus vai te dar a força, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar inteligência, Deus vai te capacitar, mas quem vai buscar a vitória é você.
É você que vai buscar a vitória. Por isso que a gente para, às vezes no meio do caminho, no meio da história, só esperando que a bênção venha, que a bênção chegue, que a bênção nos seja entregue. E o Espírito Santo está falando: eu te capacito, eu te dou sabedoria, eu te dou inteligência, para que você vá guerrear. O princípio da ação que eu falei, por isso que ele se chama Caleb. Vamos lá, então vamos lá. Caleb continuava andando com Deus, confiando com Deus, mesmo depois de 45 anos. Já falamos sobre isso. A paz do Senhor, irmão Carlos. É o irmão Carlos mesmo que eu estou vendo ali? A paz do Senhor. Vamos lá. Caleb continuava andando com Deus. Agora, qual é o resultado? Josué 14 e 15. Aqui está o que talvez você tenha lido várias vezes e talvez você não tenha percebido, porque você não fez essa leitura contextual. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor seu Deus. Perseverara em seguir o Senhor teu Deus. Calma, só um momentinho aí. Olha só o que aconteceu. Aleluia. Gênesis 23, 18 e 19. Leia aí, Sandra. Você vai voltar aqui, mas leia Gênesis 23, 18 e 19. Olha que coisa linda. Como é que era o nome da terra que ele ficou para ele de herança? Estava escrito lá, Hebrom, não é? Se confirmou a Abraão em possessão diante dos olhos do filho de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. O próximo. Eita, glória a Deus. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Eu quero te mostrar uma coisa aqui nesse texto agora. Irmãos, como Deus é lindo. Você sabe aquela promessa que Deus fez para sua mãe lá atrás? Sabe aquela promessa que Deus fez para sua bisavó, o seu bisavô lá atrás, sabe? Você não sabe porque você não estava lá. Mas eu tenho uma notícia tão linda para te dar nesta noite. O Espírito Santo de Deus está embalando aquela promessa. O Espírito Santo de Deus está maturando aquela promessa, arabaixando névea para entregar para os filhos fiéis do Senhor. Como é que é isso, pastor Ivon? Volte aqui comigo. Um belo dia, Abraão foi chamado por Deus. Esse é o começo dessa história toda que nós conhecemos. Por isso que você está aqui. Um belo dia, Abraão foi chamado por Deus. Deus falou a Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, porque eu hei de fazer de ti uma grande nação. Aí Abraão deu ouvido à voz do Senhor. Por isso ele é chamado o pai da fé, e saiu. Nessa caminhada de Abraão, ele saiu, ele tinha no bolso dele algumas patacas e no coração a fé em Deus. Vamos prestar atenção nisso aqui. O que aconteceu? Abraão caminhou. Abraão, ele pôde presenciar bênçãos de Deus na vida dele. Deus deu um filho da velhice para ele. Abraão, a promessa tinha que continuar. Fale comigo, a promessa tem que continuar. Você vai entender agora. Aí Abraão, irmãos, depois de toda aquela promessa de Deus, de ser pai de uma grande nação, Abraão já está velho e a sua esposa morre. A sua esposa morre. Ele estava morando, preste atenção você, onde Abraão estava morando quando Sara morreu? Na terra prometida. Ele estava morando em Canaã. A sua esposa morreu, mas Abraão não tinha terra naquele lugar.
Ei, mas eu quero te mostrar uma coisa linda aqui. Aí a sua esposa morre. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês que são casados, ou todo mundo que tem pai, mãe, filho aqui nesta noite. Deus prosperou Abraão. De repente Abraão precisava encontrar um lugar para enterrar a sua esposa morta. Se você tivesse dinheiro, se Deus tivesse te dado muito recurso, se Deus tivesse te dado muita riqueza, e você tivesse que comprar um local para ser o cemitério da sua esposa ou do seu marido, eu vou te fazer uma pergunta: você escolheria uma terra bonita ou uma terra feia? Você escolheria um lugar ruim, horroroso, tenebroso, ou você escolheria o melhor da terra? Irmãos, pois foi isso que Abraão fez. Abraão chegou naquela terra que ele estava vivendo. Ele pegou, olhou. Quando ele viu aquele monte, aí eu paro mais uma vez para te mostrar uma coisa. Aquele monte se chamava Kiriat Arba, não é? Kiriat Arba. Está lá o nome do monte, lá no outro versículo que a gente leu. Aqui, quando Caleb recebeu, ele fala de novo o nome do monte. Mas não foi Caleb que mudou o nome do monte. É isso que eu quero que vocês entendam. Kiriat Arba era o nome daquele monte por uma circunstância. Nós já lemos aqui o último versículo que nós lemos lá no livro de Números. Porque lá naquela terra, que era a terra de gigantes, eu queria que você ficasse bem atento agora, porque o segredo está aqui agora. Lá naquela terra, que era a terra de gigantes, eles escolheram um monte para dar o nome do homem mais importante daquele lugar. Eu vou te perguntar: o monte era bonito ou era feio? O monte era imponente ou não era? Se você tivesse um guerreiro nacional, que fosse o homem mais forte, que fosse o homem mais proeminente daquela sociedade, ele morresse e você quisesse dar o nome de um lugar para ele, você daria de uma pinguela ou de uma ponte JK? Entendemos tudo, né? Então aquele povo deu o nome daquele monte de Kiriat Arba para homenagear o seu grande guerreiro. Abraão chegou naquele lindo monte. Ele viu um campo aos pés daquele monte. Ele viu ali o que, irmãos? Ele viu ali uma capela, ele viu ali um buraco. Ele falou: opa, peraí, esse lugar aqui é um lugar propício. Esse lugar aqui é um lugar propício. Tem uma cova ali. É um lugar propício, um lugar lindo para eu depositar a minha amada, a mulher que me deu o filho da promessa de Deus. Irmãos, Abraão chegou lá e falou com o pessoal: olha, pode deixar aí, Samara, por favor, deixa esse versículo aí. Olha, eu quero comprar essa terra. É o pessoal olhando, geralmente é o oposto que as pessoas fazem, né? Geralmente é assim: o pobre chega na padaria e fala: me dê um pão. Aí o pão é 10 centavos, ele tem 9 e fala: o pão você não vai levar não, porque está faltando 1 centavo. O rico chega e fala: me dê um pão. Ele fala: não, o senhor pode levar 10 de graça, não é? O senhor tem fama aqui diante de nós. Assim eles fizeram com Abraão. Abraão chegou e falou: olha, eu gostaria de comprar esse campo. Eu pesquisei, a minha mulher morreu, eu gostaria de comprar este campo com esta montanha para enterrar a minha mulher. Eles falaram: que é isso, Abraão? Você é um homem que vive no meio de nós há quanto tempo? Você vende, compra da gente, você tem ali seu gado, você tem suas coisas, você é uma pessoa honrada, você é uma pessoa digna diante de nós. Nós não vamos te vender o campo, nós vamos te doar o campo. Vai lá e pega o suficiente para você enterrar a sua mulher. Abraão falou: não quero. Eu não quero dado, porque ela é de tanta estima para mim que não serve dado. Eu preciso pagar por este campo. Olha só o que você está ouvindo. Eu preciso pagar por este campo. Aí eles falaram: que é isso entre eu e você, Abraão? Você só vale 400 ciclos de prata. Abraão falou: pois bem. Meteu a mão na sua sacola, tirou 400 ciclos de prata e pagou. Repita comigo: Abraão pagou. Abraão pagou. Ele pagou 400 ciclos de prata por aquele campo lindo, por aquela montanha linda. E Abraão morreu. E o povo de Deus foi escravizado. E o povo de Deus ficou mais de 400 anos escravizados. Mas o Espírito de Deus estava guardando aquele campo. Ai, demanto rabalabachaios. Entrou um, morreu o outro, mais de 400 anos, irmãos. E aquele campo que Abraão comprou estava lá.
Só que tem um outro detalhe que não sei se você se atentou. Abraão também foi enterrado naquele mesmo lugar. Então naquele lugar estavam enterrados Sara e Abraão. Sara e Abraão estavam ali enterrados, e aquele campo pertencia ao povo de Deus. Não importa onde ele estiver, a vitória é tua. A vitória que Deus prometeu é tua. Não importa quem esteja de posse da tua vitória, Deus irá tomar. Shabanai. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, eu preciso que você atente-se para isso. Se passaram mais de 400 anos. Oh Deus, eu tenho certeza que os anjos do Senhor, irmão, eles pairavam naquele lugar, porque ali, irmãos, era um projeto de eternidade. Ali era um projeto para a vida inteira. Ali era um projeto de terra e um projeto de céu. Eu tenho certeza que Deus se alegrava ao olhar para aquele monte. Hebrom quer dizer o quê? Hebrom quer dizer amizade. O monte já não tinha mais nome de um grande guerreiro. O monte tinha agora nome. Hebrom quer dizer amizade. Hebrom quer dizer aliança. Por que amizade, pastor Ivon? Porque um dia Deus chegou e falou assim: Abraão é meu amigo. Abraão é meu amigo. Isso está lá em Isaías. Não sei se eu tenho aqui, irmãos. Isaías. Enfim, depois a gente procura 41:8, Samara. Isaías 41:8, por favor, coloque aí. Deus, tu és santo. Já estou indo para o final, mas eu não posso deixar vocês sem isso aqui, ó. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão. Isso é Deus falando. 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 Abraão, meu amigo. Então no dia que Abraão comprou uma terra, Abraão falou: eu vou dar para esta terra o nome, aquele nome que me elevou. Eu vou dar para esta terra aquele nome que significa que eu fui encontrado de alguém. Eu vou dar para esta terra o nome de Monte da Amizade. Glória ao nome do Cordeiro, glória ao nome do Cordeiro, glória ao nome do Cordeiro. E Abraão colocou o nome do monte de Hebrom. Está lá o monte, está lá o nome, renomeado por Abraão. Agora ele podia fazer o que quiser, era dele, o monte era dele, a terra era dele. E Abraão morreu, pronto, foi sepultado ali. Ok, 400 e tantos anos depois, Deus passeando pela terra, como ele está acostumado a passear, procurando os fiéis da terra, não é para repreendê-los. Procurando os fiéis da terra, não é para muita coisa não. Ele procura os fiéis da terra para abençoá-los. Oh, irmãos, e naquele dia, meu querido, eu quero te dizer uma coisa: Deus viu em Caleb um homem digno de herdar o monte Hebrom. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glória ao nome do Cordeiro, glória ao nome do Cordeiro, glória ao nome do Cordeiro. Aquela terra já era herança, Deus preservou, mas Ele só entregou para um seu servo fiel. Tá bom para vocês? Agora é o seguinte, lá em Hebreus 11, nós temos N nomes, é o capítulo todinho dizendo: Abel ofereceu, Enoque agradou, Noé construiu, Abraão peregrinou. Falando de Abraão, só quero te dizer mais uma informação sobre Abraão. Abraão morreu e a única terra que Abraão conquistou, qual foi? O Monte Hebrom. A única possessão que ele tinha era aquele monte. Ele não teve outras terras. Ele só teve aquela terra onde ele e sua esposa foram sepultados. Sara, ela agiu, com 91 anos teve filho. Jacó lutou com Deus e prevaleceu. José governou o Egito pelo menos por 14 anos. A Raabe, ela foi lá e acolheu os espias do Senhor. E existem muito mais aí, ó: Sansão, Baraque, Jefté, Davi, Samuel. E aí tu pode buscar na Bíblia Isaías, Elias,
Elias, Eliseu, Ezequiel, vai buscar até chegar em Jesus, irmão. Todos eles agiram. Então eu concluo dizendo para você o seguinte: o Espírito Santo dá força, dá capacidade, dá alegria de viver, dá unção, dá poder, mas pelo amor de Deus, se levante nesta noite. A igreja fique de pé, 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 porque o Espírito Santo está nos convocando para agir. Ganassa, rabacanto, neve, anda, ramanaios. O Espírito Santo nos pergunta nesta noite: o que é que você quer? A herança está preservada, a herança está guardada, e Ele está te falando: vá buscar, vá pegar. Mire alguma coisa, pelo amor de Deus, e vá pegar. Não tenha medo. Meu irmão, Caleb foi lá. Se você ler esse texto, ele destruiu todos aqueles gigantes e pegou aquela terra para ele, irmãos. Por um simples detalhe que eu vou te falar agora há pouco. Ei, você tem que sair do seu lugar. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar de conforto. Saia do seu lugar de tranquilidade. Saia do seu lugar de ficar só ouvindo palavras boas. E haja, meu querido, vá buscar o que é teu. Rabachara manaia shai, decanta ramanamachaios. Você tem duas coisas a seu favor. Já falei, você tem a mente de Cristo e você tem a mente criativa do Espírito Santo agindo em seu favor, Mas como pode o Espírito Santo agir se você não corresponde? Corresponda, pelo amor de Deus, corresponda a esta ação, aleluia. E além do mais, você tem uma coisa chamada selitonita. Quem aqui sabe o que é selitonita? Quem aqui sabe o que é selitonita? Samará, Salmos 28:7. Se chama selitonita isso aí. Você que assistiu o Superman, você ouviu falar de kryptonita. Kryptonita era uma pedra que vem aí de um país chamado Krypton, de um planeta que dava força à pessoa. Mas você tem uma força muito maior do que kryptonita. Você tem uma força chamada selitonita. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não aconteça calante para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. E não é esse versículo, é o versículo 7, Samara. Olha o que diz o versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto eu o louvarei. Aleluia. Quem aqui quer força do céu faz assim? Quem quer força do céu faz assim? Para que a força do céu se você não quer agir? Para que a força do céu se você não levanta da sua cadeira? Haja pelo amor de Deus. Se é para constituir uma empresa, constitua. Se é para constituir uma família, constitua. Ei, decanta, rabalamanaia. Espírito Santo está me incomodando para dizer à sua igreja: ação. E deixe o resto com o Senhor. Sabe por quê? Deuteronômio 3:22, Samara. Você vai lutar, você vai chegar no meio do campo de batalha, você vai guerrear e as suas forças vão acabar. Mas quando as suas forças acabarem, não os temais, porque o Senhor vosso Deus peleja por vós. Ele peleja por nós. Arabacantonévia. Então joga fora todo medo, joga fora toda timidez, joga fora toda ansiedade e marcha. O Espírito de Deus está convocando a igreja a marchar. Ei, canta rabalabachaios, neve, anda rabanás. Eu quero te dizer uma coisa: Deus quer te fazer grande. Deus quer te fazer gigante nesta terra. Deus quer te fazer prosperar nesta terra. Ei, Ele só está te chamando. Vem agir. Confia em mim. Faça igual o Caleb. Vá para cima do gigante. Vá para cima da dificuldade. Vá para cima do problema. Quando você não der mais conta, eu ajo por você. Mas uma só coisa eu te peço.
Antes de orar, por favor, Sâmara, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. É para terminar. Quando Deus te abençoar, quando Ele te prosperar, quando você nem se reconhecer de tanta bênção do Senhor, pelo amor de Deus, não faça como os infiéis. Leia a palavra de Deus ali. Temos, porém, este tesouro está aqui, ó. Toda força, toda capacidade, toda energia, todo vigor, toda sabedoria, toda inteligência, todo discernimento, toda capacidade de entrar, toda capacidade de sair, toda capacidade de se posicionar neste mundo, está aqui dentro de você e dentro de mim, porque o Espírito Santo já nos dotou delas. Agora, acorda, usa. Mas quando Ele te abençoar, irmãos, você tem que compreender o seguinte: todo este tesouro, todo este poder, toda esta glória, toda esta sabedoria, toda esta capacidade, toda esta inteligência, toda esta saúde, toda esta beleza estão postos aonde? Estão postos num vaso de barro. Volta, Sâmara, volta, por favor. Estão postos num vaso de barro. 2 Coríntios 4 e 7. Temos, porém, este tesouro que eu acabei de falar, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? O poder está aí, mas reconheça que Ele provém do alto. Aplauda ao Senhor nessa noite. Glória ao nome do Cordeiro.